Irmãos, bom dia, graça e paz. Quando nós fazemos esse exercício com respeito ao Senhor Jesus e com respeito à obra dele, creio que é importante, quando falamos da crucificação do Senhor e quando meditamos sobre ela, é muito importante nós termos clareza também com respeito a essa cena, né, ao cenário e ao contexto em que essa crucificação aconteceu. Então nós cantamos agora, né, que naquele momento de crucificação em que o nosso Senhor Jesus estava sobre o madeiro, então todos zombaram com fúria e altivez. E nós temos esse relato nos evangelhos, né? Então, por exemplo, um desses relatos está no capítulo 27 de Mateus, quando ele fala com respeito aos que ali estavam, né? Então Mateus ele relata que os que estavam ali passando, no versículo 39, eles iam blasfemando sobre o Senhor, meneando a cabeça, dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Também temos, logo em seguida, também relatado por Mateus, falando com respeito aos principais sacerdotes, escribas, anciãos, quando eles, nessa mesma cena, eles escarneciam com respeito ao Senhor, né, sobre o Senhor, e diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. E talvez esse último grupo que é relatado dentro dessa cena diz respeito aos ladrões, né, aqueles criminosos que foram crucificados com o Senhor Jesus, falando que os mesmos impropérios, então lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E acho importante, irmãos, a gente ter muito claro com respeito a essa cena, porque uma interpretação errada que podemos ter dentro de um texto também muito conhecido, muito lembrado nesse momento, inclusive por nós, que é o texto de Isaías 53, porque ali, a partir do versículo 2, né, Isaías ele relata, fazendo essa profecia com respeito ao Senhor Jesus, então que ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E eu sei que é comum, e testemunho isso em função de alguns comentários, também já tive um entendimento que hoje eu considero errado, pegando o próprio contexto, né, e o próprio todo dessa passagem, porque quando Isaías ele coloca aqui sobre essa não ter aparência nem formosura no Senhor, e aí então muitas vezes a gente comenta, né, principalmente sobre os filmes antigos de Jesus, e os comentários que nós fazemos com base nesse texto, e vendo esses filmes antigos, a gente faz um contraponto, né, ou que há um contraste, porque geralmente esses filmes antigos, eles retratam Jesus com cabelos longos, louro, de olhos azuis, então com uma boa aparência, e a gente pega esse retrato e a gente joga para esse versículo e fala: não, mas a palavra, né, do Senhor, as Sagradas Escrituras, elas colocam que no Senhor não tinha nem aparência nem formosura, como se isso falasse com respeito à sua aparência física como ser humano. Só que, irmãos, é importante nós, dentro desse texto, nós entendemos todo o contexto. E entendemos que quando Isaías faz essa profecia, ou o Senhor, né, revela a Isaías essa profecia, o Senhor está mostrando justamente esse momento em que o Senhor Jesus ele está ali pendurado no madeiro. Porque o não ter aparência, não ter formosura, é justamente isso. É justamente naquele momento em que o Senhor ele
está ali como aquele, né? Então, e esse é o escárnio que é feito escárnio e blasfêmia, né? Feito por aqueles que ali presenciaram e estavam no sacrifício e na crucificação do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, durante todo o seu ministério, ele se revelou como aquele que salvaria as pessoas, como aquele que retiraria as pessoas do pecado e traria uma salvação espiritual a todos os que se achegassem a ele. E essas pessoas, ao então acompanharem parte ou todo o ministério do Senhor Jesus e verem o Senhor Jesus ali no madeiro, eles então não entendem, né? Ou eles então vão colocar, não dizia que era o Filho de Deus? Ele não salvou os outros, por que ele não salva a si mesmo? Se ele se diz Filho de Deus, se ele tem todo esse poder e essa autoridade que Deus tem, ou se a ele lhe foi confiada toda a autoridade, agora é o momento dele provar que ele é Deus, usando essa citação, essa expressão que os escribas, anciãos e fariseus falam, né? Desça da cruz e aí a gente crê nele. Mas, irmãos, ao Senhor Jesus foi preparado esse momento. Ao Senhor Jesus foi dada essa missão. E nós realmente, e seria também a gente, nesse contexto, a gente pode entender talvez uma frustração, uma decepção, né, e uma confusão, principalmente da multidão ou dos próprios discípulos, quando já citamos ali em Lucas 24, o caminho de Emaús, quando aqueles discípulos conversando com Jesus, eles falam, mas a gente achou que era esse que seria aquele que libertaria Israel. Seria esse que traria salvação ao país, né, à nação de Israel. E se a nossa perspectiva e se a nossa expectativa com respeito ao Senhor Jesus, ela é uma perspectiva terrena, se quando nós fazemos memória com respeito à obra do Senhor, a nossa expectativa ela é muito mais centrada em nós mesmos e centrada na nossa vida terrena, pensando que o Senhor Jesus, ele, quando se diz forte, quando se diz não somente Filho de Deus, mas se diz Deus, nós ficamos com essa expectativa de que nós seremos, então, livrados dos problemas, nós teremos uma vida de regalia, de tranquilidade nessa terra, ou que o Senhor, ele nos fez promessas para que elas sejam cumpridas e que nós gozemos dela e desfrutamos dela enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Então, se a obra do Senhor, para nós, ela se resume, ou ela tem como principal motivo o nosso viver nessa terra, nesse sentido de nós desfrutarmos desse mundo de uma maneira tranquila, irmãos, nós vamos nos decepcionar com o Senhor. Nós vamos olhar para Cristo e ver em Cristo um homem fraco, e ver em Cristo um homem que não foi capaz de fazer consigo aquilo que ele fez com os outros. Mas também, como nós já cantamos e meditamos nessa manhã, Cristo, ele entendeu muito bem aquilo que o Pai tinha preparado para ele. Ele sabia que o poder e a autoridade ele não tomaria, mas isso seria e foi concedido pelo Pai. E nós temos então o privilégio de, ao olharmos, né, para o Senhor Jesus, nessa cena em que o Senhor Jesus está ali com o rosto ensanguentado, provavelmente inchado, roxo, o corpo dilacerado por tudo aquilo que ele passou e sofreu nesse caminho até a crucificação. Mas se a nossa perspectiva com respeito ao Senhor, ela transcende a crucificação em si, e nós entendemos que quando também o Senhor Jesus ele ressuscita, também não é numa perspectiva de uma situação terrena nossa, mas é numa perspectiva futura, onde no futuro nós desfrutaremos de uma maneira plena dessa esperança, desse gozo, desse descanso, aquilo que é relatado por João em Apocalipse, né, quando falando ali já sobre a eternidade, né, nessa Nova Jerusalém, de não ter choro, de não ter
tristeza, de não ter morte. Irmãos, essas coisas nós poderemos desfrutar delas, mas nós não desfrutaremos nessa terra. Por isso, ao nos aproximarmos desse momento e como Igreja de Cristo, nós coletivamente fazermos esse exercício de lembrarmos de Cristo Jesus crucificado, nós precisamos entender o poder dessa crucificação, dessa morte, entender que sim, Cristo ele sofreu, né, esse castigo, e esse castigo ele nos traz a paz, e não uma paz que ela depende das situações e circunstâncias nas quais nós vivemos, mas uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que ela extrapola se nós temos saúde ou enfermidade, se nós temos dinheiro ou não temos, se nós somos casados ou não somos, se nós temos filhos ou não temos. Mas extrapola muito, irmãos, os nossos sonhos, objetivos e planos nessa terra. O Senhor, ele realmente, quando Jesus ele faz essa afirmação aos discípulos de que no mundo nós passaríamos, né, nós enfrentaríamos aflições e tribulações, mas temos bom ânimo porque ele venceu o mundo. Quando nós também compreendemos com clareza que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, e entender que essa vida é a própria vida dele em nós, então nós conseguimos olhar para ele e nos alegrar pela obra dele. Nos alegrar que, independente, né, de como tem sido o nosso cotidiano, quais têm sido os nossos desafios, quais têm sido as nossas dificuldades, quais têm sido muitas vezes as nossas lutas com respeito a pecados, mas entender que Cristo, ele morreu e venceu a morte, para que também pela morte e pela ressurreição do Senhor, nós vençamos o pecado, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Então nada pelo esforço nosso, nada pelo esforço humano, pelo nosso próprio braço, mas tudo por aquilo que Cristo Jesus fez no madeiro, tudo pelo sangue que ele derramou por nós. Então eu convido os irmãos a nós participarmos desse momento, olhando para Cristo, né, ou fazendo esse exercício de vê-lo nessa situação de completa deformidade, de completa ausência de formosura, de nós olharmos para ele e falar, não, mas esse não pode ser aquele Cristo que fez essas coisas. Então, talvez a aparência dele nessa situação ela vai nos remeter a isso, mas se nós entendermos, né, o propósito do Senhor e aquele propósito do Pai e aquele texto que também lemos na semana passada, e aí é algo diferente com respeito ao que Simeão via, né, ouviu ali naquele menino ainda, muito diferente do que esses discípulos de Emaús, porque quando Simeão ele viu aquele menino que era completamente dependente dos seus pais, ele entendeu, né, revelado pelo Espírito Santo, como o Lucas relata, que ali estava o Salvador, mas não uma salvação de situações dessa terra, não uma salvação de que nós não sofreremos com enfermidades, ou fazendo um resumo, nós não sofreremos com a consequência do pecado, com a morte que o pecado traz, não nesse sentido, mas uma salvação espiritual, uma salvação em que nós somos tirados do império das trevas e nós somos colocados e conduzidos ao reino do Filho de Deus nosso Pai. Então, agradecemos ao Senhor, porque mesmo nessa cena de crucificação, tendo uma aparência de fraco, mas ao Senhor Jesus foi-lhe dado toda a autoridade pelo Pai, porque ele obedeceu ao Pai, porque ele foi até a morte e morte de cruz, carregando os nossos pecados, as nossas transgressões, o nosso castigo, para que através desse sacrifício nós desfrutemos então de uma realidade de vida com ele, com essa perspectiva futura, com essa perspectiva de que na eternidade nós poderemos desfrutar de uma maneira plena da presença dele, servindo, adorando e com toda a igreja, né, nós entendendo que ele é digno e que ele é santo, santo, santo. Então, convido os irmãos a fazermos esse exercício, lembrando que se
3 dias antes, Cristo se mostrou fraco humanamente, mas 3 dias após a crucificação, ele foi ressuscitado pelo próprio Pai e pôde então, manifestar a sua autoridade e o seu poder. Que o Senhor nos abençoe.